Olá pessoas, tudo bem? Vocês estão me vendo diferente, né? O cabelinho? Não. Lembra quando o início dos celulares com selfie, né? Tchá, tchá, tchá. Começaram a sair e veio uma tecnologia chamada embelezador facial. Então vocês podem ver que hoje eu estou embelezado facialmente. E o que ele faz? Ele cria um filtro que tira ruga, tira presença, tira alma, tira pele, tira honra, tira tudo. Inclusive só não tira boa foto. Isso não tira. E vamos tirar esse filtro doido aqui. Vai. E por que eu estou falando desse filtro? Porque recentemente a internet... E detalhe, e na época que lançou esse filtro, todo mundo usava torto é direito, botava lá embelezador no máximo. Tchá! Quando via a foto, pá! Ficava aquele bagulho que tu olhava e falava, meu irmão, que é isso, compadre? Mas as pessoas adoravam. Fazendo uma analogia aqui muito porca, quando a pessoa enche o pó de maquiagem, enche a cara de maquiagem, pá! E você olha e fala assim, cara, essa pessoa tá com muita maquiagem. Mas é que tá, eu não tô falando que a maquiagem ela é feia. Ou seja, eu não tô aqui afirmando que o uso do excesso de maquiagem deixa a pessoa feia. Eu só tô afirmando que o uso do excesso de maquiagem faz com que a pessoa pareça que tenha maquiagem. Vocês entenderam? Porque é muito importante essa compreensão para o que eu vou falar hoje. O ChatGPT não vai acabar com o seu trabalho. Não, ele vai acabar com a sua criatividade. É isso aí. Então ele vai você vai ficar menos criativo com ele. E eu vou explicar um pouco porque a internet ficou empavorosa com a ideia, descobriu que eu posso pegar uma foto, meter no ChatGPT, a foto tirada igual minha cara feia, pá, e pega e faz assim, ó, tchain. Aí faz uma foto linda, maravilhosa. E confeiteiras, até mesmo profissionais de marketing, começaram a usar e falando assim, e tá tudo bem, né? Tá aqui uma foto modificada e tá tudo bem. E não tá tudo bem não, cara. Tá extremamente ruim. E eu vou explicar um pouco por quê. Mas antes de você ver esse vídeo, eu vou pedir uma coisa que eu nunca peço, mas eu preciso pedir. Curta esse vídeo, compartilha, manda para aquele amigo seu, confeiteiro, que não gosta que não sabe tirar foto, que acha que ChatGPT é a salvação do planeta, que acha que ChatGPT vai substituir todos os profissionais do planeta Terra e que acha que o ChatGPT ele tá aí para solucionar o seu problema. Não está. ChatGPT é uma ferramenta e precisa ser usada. Eu não sou contra ChatGPT, mas eu sou contra o mau uso do ChatGPT, que ele é uma ferramenta. Então ela precisa saber ser usada. Assim, ele não vai tirar o seu trabalho. Não, não vai. Se o seu trabalho está sendo, digamos assim, substituído pelo ChatGPT, não se preocupe. Ele estava sendo substituído antes e você não percebeu. Só percebeu agora quando veio o ChatGPT. Mas foi substituído antes. Por exemplo, na época que não existia computador, tinha um monte de gente de redação de jornalismo que fazia lá o editorial e ficava escrevendo à mão e botando a mão, escrevendo na máquina de escrever, e chegou o computador. Quando chegou o computador, não precisou de tanta gente para digitar na máquina de computador, porque era mais eficiente o trabalho. Então, assim, não é o computador que tirou a profissão dos caras, é a sua profissão que ficou desatualizada, você entendeu qual é o esquema? Então, o fotógrafo não vai perder o seu trabalho de fotógrafo, mas ele precisa se atualizar perante ao mercado, mas não vai ser o ChatGPT que vai tirar isso dele. Agora, uma coisa eu afirmo, o ChatGPT vai tirar sua criatividade sim, e isso é o que eu quero falar hoje. Então, vamos de novo, curta, compartilha esse vídeo, me xinga pode me xingar, não, me xingar que eu vou, se me xingar eu vou deletar. Então assim, curta, compartilha esse vídeo, coloca uma mensagem assim, fala que eu sou bonito, principalmente camisa rosa aqui, ó. E vamos pro vídeo. Essas semanas que passaram, apareceram no Threads, que eu utilizo porque eu não uso mais Twitter, né, por causa daquele arrombado. E apareceu no Thread muitas pessoas
fazendo muitos profissionais da área de gastronomia, diversas, mas principalmente voltados para a confeitaria, encantados com a utilização do ChatGPT. E pegava uma foto merda e transformava numa foto boa. E por que eu estou falando que isso é importante? Na cabeça dessas pessoas, isso ficou maravilhoso. Mas eu estou aqui para falar que não ficou, está uma merda, e isso é desmerecer o trabalho de vocês. E eu fiz um post no thread, e volta e meia tem muita galera de marketing me xingando. Muito. Teve algumas pessoas também ligadas à confeitaria que também ficaram me xingando, porque eles não compreenderam o que eu quero falar. E a maioria das frases são: nossa, agora eu posso fazer fotos profissionais. Tchum. Ou então, deixem o pequeno fazer fotos profissionais. Olha aqui, ó. Ou então, foto meramente ilustrativa. Esses argumentos, eles são até bons por um ponto, mas você precisa do ponto de criticidade que eu estou lhe passando, que você adora, porque eu sou um cara chato, e você precisa desse... Porra, viu o sol, né? Vai foder com a minha iluminação. Voltamos, resolveu abrir o sol aqui, uma lua na minha janela, tava tudo nublado, agora resolveu abrir um sol desgraçado aqui. Esses 3 argumentos, eles precisam de explicação, porque as pessoas estão confundindo uma coisa muito importante. O que é um pequeno artesão, o que é um pequeno produtor e o que é um grande produtor. Essas 3 pessoas, ou físicas ou jurídicas, elas precisam ser distintas. E eu quero aqui fazer um conceito sobre o que é artesão, o que é pequena empresa e o que é grande empresa. Mas de uma maneira geral, eu não vou colocar em números aqui não, mas um conceito mais, não é filosófico, mas é um conceito mais rápido. O artesão é tudo aquele cara que ele vai fazer o processo do início ao fim. Então, um artesão de sapatos, o cara ele vai comprar a sola de sapato, comprar o couro, vai comprar a costura, vai comprar a linha, ele vai costurar e ele vai vender, tá bem? Ele pode ter funcionários, não tem problema, mas todos vão fazer a costura à mão. E agora saiu o sol, desgraça. Mas todos vão fazer o papel à mão, ou seja, você vai ter ali uma pessoa que vai fazer um processo manual na construção de um produto. E aí quando o cara, esse artesão, ele vai vendendo muitas peças, vai começando a precisar fabricar mais peças, ele vai contratar mais pessoas. Ele vai começar a, por exemplo, a comprar uma sola já costurada, ou vai comprar, por exemplo, um doce pré-pronto, ou vai produzir o seu doce, mas ele vai fazendo uma escala de produção. Então, por exemplo, eu faço alfajor com doce de leite, e aí eu estou fazendo muito alfajor. O que eu vou fazer? Vou contratar uma pessoa para poder fazer meu doce de leite, que meu doce de leite é caseiro, vou fazer um potão, vou armazenar, e eu vou começar a contratar mais pessoas para fazer uma linha de produção. Mas eu ainda estou no gerenciamento. Então esse é o pequeno produtor. Tá bem? Ele vai produzir em pequenas escalas. Agora, quando eu começar a crescer muito, nossa, estou vendendo muito, não sei o que, vou vender o meu brownie a 15 reais, 15 não, né? Vou vender meu brownie a 35 reais, 40, 50, vou botar numa lata desgraçada e vou chamar de brownie do Luiz e vou falar assim, ó, aqui seu otário, compre. Quando eu sou uma pessoa assim, eu já estou numa grande produção. Primeiro que esse brownie já nem é feito mais pelo Luiz. E segundo que tem 500 pessoas fazendo um processo mecanizado para aquilo entrar numa produção. Aí ele já tem embalamento próprio, etiquetadora, pá. Isso vai fazer com que ele já seja um grande produtor. Eu não estou aqui querendo fazer uma classificação de pequena e grande empresa em relação à venda, né, em relação ao faturamento. Eu estou aqui querendo fazer uma distinção do cara que faz um processo fabril de uma pessoa que faz um processo manual, ou um processo mais mecanizado
em cima daquele seu produto. Então, quando você começa a mecanizar o seu produto, você vai começar a perder identidade. Sim, o que é identidade? É aquilo que você vai colocar no seu produto. Quem está fazendo o seu produto é uma máquina. E máquina não tem identidade. Máquina faz Ctrl+C, Ctrl+V. Máquina pega e coloca produto assim, ó, tudo igual. Então não tem identidade ali. E também não tem processo criativo. Tem somente uma reprodução de uma técnica. A partir do momento em que você perde esse processo de pequeno produtor, esse conceito de identidade, você está colocando o seu produto numa linha manufaturada, onde todos vão ser iguais. Essa perda de característica de manufaturar, essa perda de característica do seu processo identitário, ele vai fazer com que você tenha mais facilidade em colocar um produto meramente ilustrativo. Eu estou explicando isso porque Vamos ao exemplo do McDonald's. O McDonald's tem ali uma produção gigantesca. E quem vai fazer o produto, o McDonald's não tem a menor ideia de quem faz o seu produto. Como ele não tem a menor ideia de quem está fazendo o seu produto, porque ele tem bilhões de funcionários, então o McDonald's não pode garantir que aquele seu produto é igual para todas as unidades. Ele não pode garantir porque tem funcionários diferentes. Ele não consegue controlar a linha de produção inteira. Então o que ele faz? Ele faz uma imagem meramente ilustrativa. Quando a Cacau Show ela vende um chocolate, esse chocolate foi feito por milhões de máquinas. E ela também não tem como olhar um por um. Ela vai olhar com base num processo estatístico, com base num controle de qualidade estatístico, mas não tem como olhar um por um. Você faz uma imagem meramente ilustrativa sobre aquilo que você quer vender. Vocês entenderam? A imagem meramente ilustrativa, ela faz com que você perca a identidade do seu produto, e se você perde a identidade do seu produto, você, como pequeno produtor, está perdendo o seu foco principal, que é você ter um produto único, que é seu, que é advindo da sua capacidade técnica. Isso é muito importante de entender, porque a galera de marketing não conseguiu entender isso. Assim, se ela não conseguiu entender isso, está difícil mesmo de explicar. Então já eu treino um pouco no assunto, que é chamado o processo criativo. Então eu preciso falar um pouco sobre o processo criativo, arte e IA. E aqui eu vou ser franco. Tá? O que é IA? A IA é uma máquina de probabilidade, onde você pegou bilhões de coisas, juntou num conteúdo e falou, isso aqui é o que acontece. Então, quando ela vai ver erro de português, ela vai pegar, vai olhar a regra de português e vai adicionar. Como é que ela faz essa regra de português? Ela vê com base em escritos. Ela pega e usa a chamada obviedade. A máquina, a IA, é uma máquina de probabilidade. Quando você fala assim, faz uma foto minha do estúdio Gimli, ou sei lá o que, você está falando para a IA fazer o seguinte. A IA vai fazer o seguinte, ela vai pegar tudo que ela já viu escrito Gimli e vai fazer a porcaria da sua foto. Não teve processo criativo, teve aí um processo de probabilidade. Ela pegou o mais provável que falaram para ela e a partir disso ela montou um projeto. Probabilidade é diferente de criatividade, porque probabilidade você vai pegar o óbvio. O que é óbvio não é criativo. Então, se a gente não tem criatividade, se a gente faz obviedade, a gente não está fazendo criatividade. Tanto cai no mesmo problema daquelas logo de design de Figma da vida, logo design dos programas aí de design de logo. É tudo igual. São todas as logos iguais. Ali não tem processo criativo. Ali só tem o processo de construção análogo à probabilística. Ou seja, o que é mais fácil, o que é mais comum, vou tacar aqui. Se a minha empresa começa com A, vou meter um A bem grandão ali na frente da minha logo. E acabou o assunto. Não tem processo criativo nisso. E eu quero trazer 2 livros para a gente discutir esse assunto. Um é esse aqui, ó, do filósofo, nunca sei falar o nome dele, Byung-Chul Han.
Byung-Chul Han, que se chama A Salvação do Belo. E o outro, que é o meu queridinho Lipovetsky. Esses dois eles se interagem. Aqui ele está falando sobre como a nossa sociedade hoje vê o belo. E o belo da nossa sociedade hoje é uma questão do liso, é uma questão que você não tem que ter aspereza. E quando ele fala de aspereza, ele está falando de que o belo hoje não pode causar nenhuma sensação de ruim, não pode causar nenhuma sensação de que aquilo está errado ou que aquilo não está, não tem pequenos erros. E isso é importante para entender por quê. Por exemplo, quando essas fotos de IA elas acontecem, elas deixam o produto liso, perfeito, bonitinho, não tem ali nenhum erro humano. Quando você faz um saco de confeitar, uma picada de confeitar, você erra. O bico de confeitar, ele deixa erros. E a IA, o que ela faz? Deixa tudo liso. Então você não tem ali, você tem um processo de quê? De alisamento da estética. Você tem uma estética lisa, uma estética que não tem rugosidade. Então esse livro é muito importante para a gente explicar todo esse processo artístico. E hoje ele é visto como belo. Qual é a importância também desse livro? Aqui a gente pensa no seguinte: o processo criativo ele se dá por meio de um humano e nunca por meio de uma máquina. Então não tem essa de falar, eu dei as ideias para o prompt e ele me deu o processo. Isso não é criatividade. Isso é banalidade. E aí a gente vem nesse cara aqui, o Lipovetsky, que ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre a construção de uma estetização ligada ao capitalismo. Ou seja, todo mundo quer fazer coisa igual, porque coisa igual vende. E por isso que a capa dele é assim, tão linda e maravilhosa. Ó. Tudo igual, tudo higienizado e tudo bonitinho. E a gente tem uma frase muito boa. A integração e a generalização da ordem do estilo da sedução e da emoção nos bens destinados ao consumo mercantil. O capitalismo artista é o sistema econômico que funciona com base na estetização sistemática do mercado de consumo. Ou seja, hoje o mundo das artes constitui cada vez menos um mundo à parte ou uma economia às avessas. No capitalismo artista, as obras são julgadas muito pela sua função, de seus resultados comerciais, financeiros, do que suas características propriamente estéticas. Isso aqui vai definir o quê? Eu estou fazendo uma foto para ficar bonitinha para vender. Eu não estou fazendo uma foto que é para mostrar o meu produto. Isso é uma foto ter função. E hoje o artista, o capitalismo artista, ele está focado nesse tipo de função, que é eu vou vender uma foto meramente ilustrativa porque eu quero vender e não eu quero botar o meu produto como sendo um produto artesanal. Então, se você é pequeno produtor, se você é um artesão e você está usando fotos meramente ilustrativas ou fotos que vão modificar a sua criatividade, você está destruindo a sua própria criatividade, porque você está diminuindo o seu processo artístico. Além disso, você está enganando a si mesmo com esse processo artístico. Vocês entenderam? Outro detalhe, o processo criativo ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser manuseado, ele precisa ser feito, refeito, perdido. Por quê? Só a partir do trabalho que você vai conseguir realizar outros trabalhos. A IA te deixa preguiçosa. Já tem vários estudos dizendo que as pessoas que usam o excesso de IA, elas estão se tornando pessoas preguiçosas. E eu vou dar um outro exemplo aqui, que é um exemplo até bom, mas que a gente precisa entender. Lembra quando a gente tinha telefone sem agenda? E o que a gente fazia? A gente decorava o nome de todo mundo, a gente decorava o número de todo mundo. Então, vovó Mafalda, 22644446. Vovó Chiquinha, 32463929. Vovó Tio Astolfo, 3246, cala a boca e não chateia. Então, assim, e a gente decorava 20, 30, 40, 50 números de telefone. E, cara, pra que decorar números de telefone? Tem tanta coisa boa pro nosso cérebro decorar, que não precisa ser número de telefone. Então isso eu achei legal, isso é bom.
porque você guarda espaço para o seu cérebro para coisas úteis. O problema é que, e hoje o que acontece? Hoje ninguém guarda número de ninguém, até mesmo da esposa. E assim, a maioria das pessoas não guarda. Às vezes não guarda nem o seu número. É bom porque você guarda o seu cérebro para outras coisas, mas em compensação você acaba não esforçando seu cérebro para as coisas que às vezes você precisa. E a IA é ótima para isso. Porque se você manda a IA escrever um texto, você não está escrevendo texto. Você está no máximo lendo o texto que você está escrevendo. Mas você não colocou a mufa para pensar, para escrever o texto. E isso também acontece quando você faz um processo criativo. Ou seja, IA, me ajude a fazer uma foto de gastronomia. Ou no melhor, IA, me ajude a montar esse prato. Como é que eu vou montar? Aí ela pega, pá, faz assim, pá, faz assado. Quando você faz isso, você não queimou a mufa para pensar em como você mesmo montaria o prato. Você tira o quê? A sua assinatura. Você tira o seu processo artístico e você faz uma plastificação desse seu processo, dessa sua foto, desse seu prato. E o que a gente tem? A problemática da plastificação, que é visto aqui como liso e que é visto aqui como Lipovetsky, como sendo uma estética igual para todos. E é isso que acontece. Todos os pratos vão sendo iguais. Todas as tortas que eu vi mexidas em IA são todas iguais. Nenhuma tem erro de bicagem, todas têm um brilho maravilhoso. Os brigadeiros têm brilho dourado e coisa do gênero, mas nenhuma tem vida, não tem alma, não tem nada. Tem só, parece uma pintura realista que não te transmite absolutamente nada. Aí a gente entra para o terceiro problema, para mim que é o principal. Quando você faz uma foto estilo Ghibli, você só está tirando os direitos autorais do Ghibli, do Miyazaki. E aí você vai brigar com ele e aí a gente vai discutir um problema relacionado à ética. Quer dizer, relacionado a direitos autorais e se ele gosta, se ele não gosta, etc e tal. Spoiler, ele sempre falou que ele não gosta de modificação dos trabalhos dele. Mas enfim. Mas quando você manda, me manda fazer a foto igual da Pequena Sereia, né? Como eu seria com foto do estúdio Chico Melo Souza, né? Me faça eu como com Turma da Mônica, Então quando você faz isso, é ok, é uma discussão, mas assim, da sua modificação corporal, né? Ou da modificação corporal da foto. E eu tô querendo forçar essa ideia, porque quando você pede para IA fazer um prato seu ficar profissional, em 95% das vezes, tirado o número da minha cabeça, mas na grande maioria das vezes, o que eu vi? Uma modificação de técnica de preparo, uma modificação do produto. Então é um croissant de R$10 que quando o cara meteu na IA se tornou um croissant de 40. Só que o cara está vendendo um croissant de 10. Ele não está vendendo o croissant de 40. E esse é o grande problema, porque o cara ele está querendo estetizar, plastificar esse conceito, mas ele mudou o seu próprio produto em benefício próprio. Então o cliente chega lá e acha que está comendo um produto de 40, mas não, é um produto de 10. Ou melhor, ele espera chegar lá comprando produto de 40, mas ele vai chegar lá comprando produto de 10. E assim como em tudo, nos bolos eu vejo também modificação completa na preparação. Tem chocolate que ganha brilho. E brilho a gente sabe, em chocolate a gente sabe que você só consegue colocando manteiga. Só que o chocolate que o cara meteu não tem manteiga. Mas a IA meteu 10 kg de brilho nele. Ou seja, tacou manteiga. Modificou a estrutura do chocolate, modificou até mesmo como esse chocolate vai ser servido. Mesma coisa em tudo. No bolo, o cara deixou o bolo perfeito ali para cortar e modificou o recheio do bolo. Deixou mais o recheio menos liso. No brigadeiro, ele tornou o brigadeiro mais que tinha pó de ouro, ele transformou o brigadeiro numa show de ouro. Então, assim, essas modificações estruturais, elas acabam deixando o produto com uma cara falsa.
que o pequeno produtor não faz sentido ter. A pizza que você fez no seu forno tradicional, que fez uma pizza X, você pegou e meteu na IA e ele colocou a sua pizza num forno industrial de pizza de 5, 7 mil reais que forneia a pizza a 370 graus. E você tem uma pizza maravilhosa com uma camada crocante de mussarela, que você só vai conseguir num forno de pizza. Mas você tem um forno caseiro. Ou você não tem um forno que chega a 370 graus. Você só tem um forno que chega a 300. E você faz uma pizza de média qualidade. Agora vocês entenderam onde eu quero chegar? A modificação estrutural ela vai do produto, ela vai modificar até mesmo a técnica de preparo, a forma como o vendedor, a forma como aquele produto é feito, e às vezes o maquinário que esse produto precisa ser feito também mudou, só porque você chegou e falou que queria uma foto mais profissional, mas você também não se profissionalizou. Você não profissionalizou, às vezes, a si, com a sua técnica de preparo, e você, às vezes, não profissionalizou o seu equipamento. Você só quer profissionalizar a foto plástica para vender. E aí a gente entra na frustração. A gente tem duas frustrações aqui. Uma, a frustração do profissional, onde ele começa a ver os seus produtos feitos por IA. E basicamente ele só começa a achar os produtos que ele faz de IA agradáveis, e o que ele faz começa a achar ruim, porque nitidamente o produto de IA é plastificado, é lindo, é liso, é lisinho, como a gente está vendo aqui, e o produto dele tem rugosidade, ele tem mini defeitos, e ele começa a achar o produto dele pior. Começa a achar o que ele faz pior. E começa só a ver o que aí faz de bom. Ou seja, você acaba se frustrando, porque você agora não faz melhor do que a IA. E detalhe, nunca fará, porque ela é um robô. E o processo artístico está nisso, ele está no erro. O processo artístico, até mesmo quando você vai ver diversos criadores, diversos estudiosos ligados à arte, você vai ver que o processo criativo às vezes uma imagem ela está errada, às vezes uma imagem ela é propositalmente feita com uma cor errada para trazer aquele desgosto ou aquela sensação que provoca uma estranheza. Então, o processo de estranheza é muito importante para o processo artístico. Até mesmo a estranheza de um brigadeiro bem feito. Ou seja, de um brigadeiro bem feito que tenha alguns adornos ali errados, porque foi boleado à mão, porque foi colocado foi colocado uma cobertura de ouro ali por cima, e tem os seus mini erros. E é essa estranheza de mini erros que vai dar um brigadeiro de bons olhos, e não aquele processo liso, aquele processo todo estético, tudo igual que a máquina vai fazer. E a segunda frustração é a que eu já falei, a do cliente. Porque o cliente ele vai comprar esse produto achando muitas vezes que é o da foto. Porque diferente do McDonald's, que o cara já sabe que ele vai encontrar uma foto meramente ilustrativa, geralmente quando a gente tem o pequeno produtor, a gente não quer uma foto meramente ilustrativa. A gente quer o produto real. Então, se a gente quer o produto real, não faz sentido você colocar a foto meramente ilustrativa de novo, porque você está enganando o cara. E quem trabalha com público de festa sabe o que eu estou falando. A galera de festa é chata. Você vai fazer a festa de 1 ano do meu filho. Se não tiver tudo igual como você fotografou, eu tenho certeza absoluta que vai dar problema. Então, a frustração do cliente é um grande ponto, principalmente para o pequeno produtor. E o que você tem na mão? Você tem na mão ali o seu produto que você está fazendo. Ela vai ligar para você e vai xingar a você se o seu produto não está igual. Agora, se você comeu um hambúrguer do McDonald's ou um chocolate da Cacau Show que ele está mal feito, você vai ligar para a Cacau Show, ela vai falar assim a você, se fode aí, meu irmão, se ferra aí. Vai cagar para você. E o pequeno produtor não. O pequeno produtor ele está ali na ponta, ele está ali na base. Ele vai ouvir sua reclamação. Por isso que essa grande diferença entre grande produtor
que sempre faz imagens meramente ilustrativas, e o pequeno produtor, que tem que fazer produtos originais, produtos destinados dele mesmo. Para completar aqui, por que eu sou absurdamente contra o uso dessa imagem? Além de tudo que eu já falei, porque o pequeno produtor, essa frase de que o produtor ele precisa se profissionalizar e para isso ele precisa tirar uma foto de IA, isso é uma grande falácia, porque o pequeno produtor ele sempre vai fazer do A ao Z dentro da empresa dele. Ele vai ser a contabilidade, até mesmo o vendedor, e passando pela produção. Então ele é sempre um faz-tudo, o pequeno produtor. Por mais que ele tenha pessoas ali na produção dele fazendo, mas ele sempre é um faz-tudo. Ele domina muito a técnica e um pouco de tudo. E se ele é um pouco de tudo, ele, como pequeno produtor, tem que se profissionalizar. Ele tem que se profissionalizar, ele vai fazer um curso de fotografia, ele vai pagar alguém para fazer fotografia, ele vai aprender. Ele não precisa comprar uma máquina de 50 mil reais. Ele não precisa comprar um celular de 20 mil reais para tirar uma foto, né, um fucking iPhone, para tirar uma foto do prato dele. Não. Ele precisa de um celular bonzinho, tirar uma foto decente, às vezes colocar um fundo infinito numa uma cartolina branca, é comprar um abajur com uma luz branca e saber tirar uma boa foto. É isso que ele precisa. Se ele quiser melhorar ainda mais, ele contrata uma pessoa. Se ele não quer contratar uma pessoa, como ele faz tudo, ele tem que fazer tudo. Então ele vai comprar uma câmera melhor, ele vai fazer um curso de fotografia, e é isso que tem que ser feito. Não é falar, profissionalizar é meter uma IA. Não, não é. Meter IA não é profissionalização. Quem acha que IA é profissionalizar, eu tenho que voltar a estudar marketing. Pelo amor de Deus. O outro ponto aqui que eu quero falar é sobre a ética. Que, obviamente, se você não conseguiu ver pela perspectiva de tudo que eu falei, que veja para a perspectiva da ética. Você gostaria de comprar um produto, um brigadeiro, para a festa da sua filha, um bolo para a festa da sua filha, e o bolo da foto ser assim, ó, tchan, e você chega lá na hora, o bolo é assim, ó, igual do Sonic, né, aqueles bolos lá tudo mal feito, você gostaria? Eu aposto que não. Então, se você não gostaria, não queira fazer isso para outra pessoa. E é assim que a ética funciona. Usar a IA para fazer fotografias profissionais é enganar a si mesmo e enganar ao próximo. Você está enganando a si, porque você está achando que está se profissionalizando, e você está enganando o próximo porque está achando que ele está comprando um gato, mas na verdade está comprando lebre. E para finalizar esse vídeo, aos entendedores de marketing, aos profissionais de marketing, eu fui veemente criticado quando eu comecei a falar sobre estetização de IA. Por quê? Eles acham que quem me criticou é profissional de marketing e também acha que eu, por ser nutricionista, eu, por ser filósofo e eu, por ser gastrônomo e chefe de cozinha, eu não tenho domínio sobre marketing e eu não posso falar sobre marketing. E aqui é um problema de interdisciplinaridade. A gente pode falar do que a gente quiser. Eu sempre dou exemplo aqui de um cara chamado Michael Pollan, que é um jornalista, e ele fala melhor de alimentação do que muita gente. E o cara é jornalista, tem uma formação zero em nutrição. Então, por conta disso, a interdisciplinaridade ela vai passear por todas as áreas, inclusive a comunicação. O marketing, que vai ser parte da comunicação, que vai ser parte das ciências sociais. Então, aqui, eu estou falando de ciências sociais. Aqui. Isso aqui, ciências sociais. Então, quando a gente está falando de estetização, quando a gente está falando de modificação de um produto para uma peça de marketing, eu estou falando sobre o processo de estetização que essa foto, que essa peça de marketing vai fazer. Eu não estou aqui falando sobre o processo de marketing em si. Meu problema é sobre estetização. O meu problema é sobre a minha área, que eu vejo que a modificação do produto foi feita. Foi feita uma modificação de produto, modificação de técnica. Então, se você é de marketing e não concorda com isso, me desculpa, vai estudar. A gente tem que estudar mais ciências sociais. Eu tenho conhecimento de causa, sim, do que eu estou falando, porque eu também sou da área. Eu sou da área e estou falando sobre os problemas da área. É isso, chegamos ao final desse vídeo maravilhoso. Se você gostou, compartilha de novo.
compartilha, dá o like, curte. E esses dois livros, esse aqui, fininho, ó, do Byung-Chul Han, essencial, maravilhoso. Ele começa... Vou terminar com um trecho dele, ó. Primeira página. Por que achamos belo, nos dias de hoje, o liso? Além do efeito estético, nele reflete um imperativo social universal. Ele corporifica a sociedade da posição atual. O liso não quebra, também não opõe resistência. Ele exige likes. O objeto liso extingue os seus contrários. Toda negatividade é posta de lado. Então isso aqui. Essas fotos modificadas por IA, elas só querem likes. Elas não querem produto gostoso. Elas não querem produto criativo. Elas só querem ter um capital estético para a venda do seu produto, para gerar like e gerar impulso. Aqui ninguém está preocupado em trazer algo criativo. Valeu, beijo e fiquem com Byung-Chul Han.